Leiamos Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes dos mares, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a criatura que se move sobre a terra. Assim sendo, Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus Ele o criou, macho e fêmea Ele os criou. Diletos ouvintes do canal Missão Atalaia, gostaria de trazer para você uma mensagem cujo tema: o homem e Satanás. O homem e Satanás. O homem é a imagem de Deus, criado para ter domínio. Deus tinha motivos muito especiais para a criação do homem. Ele tinha um maravilhoso plano e propósito para todos nós. Deus chamou você, Deus criou você. Você faz parte do chamado dos escolhidos e dos fiéis. Você não veio a esta terra por uma mera coincidência. Você não veio a esta terra por um simples fato. Deus resignou você. Deus chamou você. Deus colocou um nome em você. Deus te trouxe sobre esta terra para um propósito extremamente especial. E você precisa saber que, pelo fato de Deus ser amor, Ele desejava ter seres que pensassem e sentissem como Ele, seres com os quais Ele pudesse compartilhar a sua vida e tudo o que Ele é e tudo o qual Ele está envolvido, e que dominasse os céus e a terra com Ele como filhos. Assim sendo, Ele criou o homem à sua própria imagem. Quando então nós olhamos para a criação de Deus, nós olhamos para Lúcifer. Deus criou muitas coisas maravilhosas antes de criar os céus e a terra. Entre estas coisas encontrava-se os anjos, seres espirituais, cujo propósito é de cumprirem a vontade de Deus. Os anjos adoram a Deus e servem continuamente, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 5, versículos de 11 a 4. Senhoras e senhores, ouvintes do canal Missão Atalaia, e no entanto, quando Lúcifer, um dos grandes anjos de liderança, compreendeu sobre os planos de Deus de criar o homem, ele se rebelou contra Deus. Ele queria estar acima do trono de Deus. Ele queria a posição e a autoridade que Deus havia planejado para a espécie humana. Ele queria governar toda a criação acima do trono do céu. Quando Lúcifer se rebelou, Deus expulsou do céu. Ao mesmo tempo, um terço dos anjos uniram-se naquela rebelião e foram expulsos com Lúcifer. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 12 a 14: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, foste derribado à terra, tu que outrora debilitava as nações. Disseste no teu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, assentar-me-ei entronizado no monte da Assembleia, na mais alta das sagradas montanhas. Subirei acima das mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, senhoras e senhores, foi lançado à terra, onde hoje é conhecido como Satanás, ou diabo, separado da glória de Deus Criador. Ele perdeu a beleza e a luz que tinha outrora. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 11 a 17: e tornou-se maligno e repleto de trevas. Os anjos que caíram com ele também perderam a sua glória e tornaram-se espíritos malignos no recém-criado mundo de Deus. Mas
a maligna ambição de Satanás não mudou, e assim sendo, ele começou um plano para tentar usurpar o trono do Deus Criador. Ele passou a perseguir o homem, que era agora a criação de Deus. E a arma que Satanás agora usa para tentar destruir o homem é a tentação, que eu considero a primeira arma que ele usa contra o homem. Deus deu o seu primeiro homem, Adão e Eva, autoridade sobre toda a terra, e disse-lhes para manterem-nos sob o seu domínio, para mantê-los a salvos de Satanás e de seus espíritos malignos. Deus plantou duas árvores especiais no jardim onde Adão e Eva moravam. Aleluia! Deus as chamou de árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. E você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9 e 17. Prezados irmãos, a árvore da vida representava a vida e a autoridade do propósito de Deus. Assim sendo, ao comer o seu fruto, Adão e Eva seria cada vez mais preenchido com a força, o amor, a glória de Deus e a proteção de Deus. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava a vida e a autoridade de Satanás. Enquanto Adão e Eva não comessem do seu fruto, estaria salvos, estaria protegido dos espíritos malignos que enchiam a terra. O domínio de toda a criação sempre seria deles. Aleluia! E se eles obedecessem ao Deus amoroso, seria protegido literalmente pelo Senhor, aleluia, e longe dos ataques do diabo. Está escrito lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 15 a 17, e gostaria que você pegasse uma Bíblia, aleluia, e acompanhasse aqui também no canal Missão Atalaia. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para livrá-lo, e tomaram conta dele. E o Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando vocês comerem desta árvore, certamente vocês morrerão. No entanto, Satanás enganou a Eva, e ele lhe disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era tão ruim assim como o Senhor Deus havia falado. Ao contrário, ela se tornaria semelhante aos deuses. Ainda que soubesse que era uma mentira, Adão também comeu desta árvore. Aleluia! Em Gênesis no capítulo 3 e versículo 6, está escrito assim: e vendo a mulher que o fruto da árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e também desejável para se ganhar sabedoria, ela pegou um pedaço e comeu. Ela também deu o pedaço ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Adão e Eva agora está ferido pela tentação. O que vem agora? Vem o resultado de todo esse ataque e da desobediência. Através deste isolado ato pecaminoso, o homem perdeu a glória, perdeu a imagem de Deus e o domínio sobre a criação. O que Satanás faz então, ouvintes? Então tomou o trono desocupado de Adão e exerceu o seu domínio sobre a terra, e a morte encheu o mundo. Em Romanos no capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: e o pecado entrou no mundo através de um só homem, e a morte através do pecado, e desta maneira a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram e destituído da glória de Deus. Meu amigo ouvinte do canal Missão Atalaia, eu quero dizer para você que você é filho do pecado. Você pecou, a sua mãe pecou, o seu pai pecou, Adão pecou, todos pecaram, eu pequei, todos nós somos filhos do pecado. Todas as gerações subsequentes a Adão e Eva herdaram a sua natureza caída. Todos foram submetidos ao poder e ao domínio de Satanás. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, aonde nos fala assim: quanto a vocês, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam os seus caminhos deste mundo, e o príncipe do reino do ar. E o Espírito que agora opera naqueles que são desobedientes, todos nós vivíamos dentre eles em certas ocasiões, gratificando o desejo da nossa natureza pecaminosa, seguindo as suas vontades e pensamentos. Semelhantemente ao restante, éramos por natureza objeto da ira. Prezados ouvintes, os corações das pessoas em toda parte estão agora repletos de idolatria, imoralidade e todo tipo de iniquidade. Após, senhoras e senhores, a manifestação de Satanás, após Satanás ter atingido Adão e Eva, ele agora aparece com terríveis consequências na vida do ser humano. Satanás atacou o homem. Satanás, ele escravizou o homem no decorrer dos anos, até que então a promessa não viesse a ser realizada. Satanás, por um momento, ele pensou que tinha vencido no Calvário. E os resultados após os ataques do diabo e a desobediência dos homens, que foi a idolatria, a imoralidade e todo tipo de iniquidade. Ao longo dos séculos, nós vimos a igreja passar por terríveis consequências por causa da idolatria. Como está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, versículo de 21 a 23. Muito embora conhecessem a Deus, nem o glorificaram como Deus, nem lhe deram os seus agradecimentos, mas os pensamentos dele tornou-se fútil aos seus corações tolos e foram obscurecidos. Ainda que se dissessem sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens formadas para parecerem semelhantes aos homens mortais, e a pássaros e animais e a répteis. Olhamos então, senhoras e senhores, que o principal erro do homem no decorrer dos séculos foi a idolatria. Olhando as histórias, os textos do Antigo Testamento, você via os filhos de Israel envolvidos com idolatria. Você via Deus falando com Moisés, alertar o povo por causa da idolatria. Mais tarde Deus usa os reis, e depois Deus começa a usar os profetas, e depois agora o Senhor diz que o povo deve deixar a idolatria e seguir um único e verdadeiro Deus. A idolatria não tem afastado do povo até nos dias de hoje, e também a imoralidade no meio do povo. A imoralidade também tem sido um tipo de pecado que tem afastado o homem de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 24 a 27, está escrito assim: portanto, Deus os entregou nos desejos pecaminosos dos seus corações, a impureza sexual para a desonra dos seus corpos uns com os outros. Eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira e adoraram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador, o qual é para sempre louvado. Amém. Por causa disso, Deus entregou a concupiscência vergonhosa, até mesmo as suas mulheres trocaram as suas relações naturais por relações anormais. Da mesma maneira, os homens também abandonaram as relações naturais e inflamaram-se com as consequências, com as concupiscências uns com os outros. Os homens cometeram atos indecentes com outros homens e receberam em si próprio penalidade devida por suas perversões. Eu não consigo entender que a existência de Israel, eles não conseguiam entender que Deus tinha destruído uma cidade inteira por causa do pecado do homossexualismo. A sodomia habitava no meio do povo de Sodoma e Gomorra. Deus então destruiu uma cidade inteira por causa deste pecado.
A imoralidade sexual tem habitado até nos dias de hoje. Assim como a idolatria tem imperado, também a imoralidade também não tem deixado o povo até nos dias de hoje. E todo tipo de iniquidade também tem aglomerado no meio do povo. Prezados e queridos ouvintes do canal Missão Atalaia, em Romanos, no capítulo 1, versículo 28 e 32, além disso, por não considerarem que valesse a pena reter o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma mente depravada para fazerem o que não deveriam ser feito. Tornaram-se cheios de todo tipo de iniquidade, maldade, cobiça, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malícia. Estes homens são mexeriqueiros, caluniadores, pessoas que odeiam a Deus, são insolentes, arrogantes, vangloriosos, inventam formas de fazer o mal e são descendentes de seus pais, são insensíveis, são incrédulos, são impiedosos, são cruéis. Muito embora conheçam o justo decreto de que Deus, que os que fazem estas coisas merecem a morte, não somente continuam a fazer estas mesmas coisas, mas também aprova os que os praticam. O pecado tem sido uma legalidade no meio deles, a depravação, a imoralidade e todo tipo de iniquidade tem sido algo comum no meio deles. Mas Deus é misericordioso, é tardio em irar. Ele agora lança um plano, um grande plano de redenção, um plano de Deus restaurar toda a humanidade. Deus, Ele não quer saber se você pecou. Deus, Ele não quer saber se você cometeu algum tipo de imoralidade. Deus, Ele não quer saber se você cometeu algum tipo de idolatria. Deus, Ele não quer saber se você cometeu algum tipo de iniquidade. Deus, Ele não quer saber se você, homem, se relacionou com homem. Deus, Ele não quer saber se você, mulher, ou se relacionou com mulher. O que eu quero te dizer nesta oportunidade, que Deus traçou um plano de redenção para você. Aleluia! Glória a Deus. O grande plano de Deus para a restauração da humanidade. Aleluia. Deus não desistiu de você, ó homem. Deus não desistiu de você, ó mulher. Não, Deus não desistiu de você. Ele colocou em ação, aleluia, um outro plano glorioso, um plano grandioso, um plano esplêndido, um plano de salvar a humanidade do poder de Satanás, de restaurá-lo. Aleluia. Deus, Ele quer te limpar. Deus, Ele quer te lavar. Deus, Ele quer te, aleluia, te manter limpo, porque Ele tem um plano de redenção para você. Aleluia. Ele começou a preparar, aleluia, o mundo para a vinda do Salvador. E o plano de redenção para o homem é a vinda do Messias. Está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 22. Porque assim como Adão e porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. O Novo Testamento registra a história de Cristo, aquele que viria para nos salvar de todos os pecados. Satanás, por um momento, ele pensou que estava vencido. Quando então ele ataca o homem com a sua arma fatal, com a arma da tentação, ele pensou que ele tinha tomado o lugar do homem. Quando isso acontece, quando o homem peca, quando o homem se afasta do Éden, quando o homem sofre, quando o homem então torna escravo de Satanás, Deus, Ele lança o plano de redenção. Mas presbítero Cleon Ribeiro, quem é este plano de redenção? Este plano de redenção, o nome dele é Jesus Cristo, o leão de Judá, estrela da manhã, o príncipe da paz. Ele morreu e no terceiro dia ressuscitou para salvar você. Ele te deu vitória no Calvário, Ele curou as suas feridas no Calvário, Ele te restaurou no Calvário, Ele te renovou no Calvário, Ele te deu vida no Calvário. Aleluia. Meu amado amigo, minha amada irmã que está me ouvindo agora,
eu sei que você está observando esta mensagem, e ela pode estar falando nesse exato momento no seu coração. Quando Satanás, ele olhou para o homem com seu olhar de inveja, com seu olhar de destruição para com a vida do homem, e esta arma chamada tentação para poder destruir o homem, após disso tudo veio então o resultado da escravidão humana. Satanás, ele joga a idolatria, a imoralidade, todo tipo de iniquidade. Aí o Senhor aparece com um plano de redenção. Jesus desde o princípio tem profetizado, tem falado através dos seus profetas que haveria um Messias, e esse Messias viria e salvaria a humanidade. E eu quero dizer para você agora, meu amigo, que o Senhor, ele conta com você, que o Senhor está pronto a te perdoar, que o Senhor não quer saber dos seus pecados. Quando então ele te perdoa, até o próprio Deus, ele esquece dos seus pecados. E gostaria de orar com você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, faça esse amigo, aleluia, entender esse plano de redenção para a salvação da humanidade. E eu te peço, meu Pai querido, agora, perdoa os pecados desses que pecaram, perdoa o pecado da prostituta, perdoa o pecado do homossexual, perdoa o pecado da lésbica, perdoa o pecado do traficante, perdoa o pecado do sodomita, perdoa o pecado de todos esses que têm cometido terríveis transgressão. Escreve o nome desses no livro da vida, ó Senhor meu Deus, e apaga a multidão dos pecados destes, ó Pai. Eu creio em Ti, sei, ó Deus amado, que Tu farás